Hope, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hope Pod Save, o podcast da Save. O Brasil tem mais de 27 mil quilômetros de rodovias concedidas à iniciativa privada, por onde circulam 65% das cargas e 95% dos passageiros do país, em um sistema que exige estrutura, agilidade e atenção constante. Entender quem garante segurança e atendimento 24 horas faz toda a diferença. E nesse episódio nós mostraremos como tecnologia, gestão e presença nas estradas impactam diretamente a mobilidade de milhões de brasileiros. Hoje nós recebemos representantes de uma concessionária que é referência no setor rodoviário e reconhecida pela atuação nas estradas paulistas. Nós estamos falando da Via Rondon. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso episódio. Estou muito feliz aqui de poder recebê-los. E para começar, eu queria que vocês se apresentassem um pouco, né? Antes da gente começar a falar desse assunto tão importante aí que a gente vai falar hoje, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, se apresentassem, quais são as atribuições de vocês, responsabilidades dentro da estrutura da Via Rondon. Lisa, fala aí um pouquinho. Olá, Bruno. Muito obrigada pelo convite, pessoal da Save. Eu sou responsável pela comunicação na Via Rondon, cuido da imagem da concessionária, todo o relacionamento de responsabilidade social também com as comunidades lindeiras e a ouvidoria que está ali também à disposição para ouvir o usuário da rodovia. Então, tudo ligado à imagem da concessionária. Muito bom. E aí temos aqui também o Lucas. Lucas, fala aí um pouquinho de você. Olá, Bruno. Tudo bem? Agradecer primeiramente o espaço que a Save está proporcionando para a gente, para trazer o dia a dia de como é operar uma rodovia, tentar trazer o máximo de segurança para os usuários. Eu cuido um pouco mais da parte de planejamento da operação, fico um pouco mais nos bastidores, tentando dar o máximo de oportunidade e espaço para as pessoas que estão no dia a dia junto com os usuários mesmo, proporcionar uma viagem segura e tranquila para o pessoal. Muito bom, legal. Fábio Abrita. Tudo bem, Bruno? Muito obrigado aí pelo espaço. Está um prazer muito grande estar aqui com vocês, não é? Apresentando a concessionária, a Via Rondon. Minha missão é extremamente de grande responsabilidade, né? Porque nós prezamos muito a segurança do trânsito, que o usuário tenha uma passagem pela nossa concessionária de qualidade, de conforto e principalmente segurança. Então, estamos à disposição. Muito bom. E o Ricardo. Ricardo, seja bem-vindo. Olá, Bruno. Prazer, pessoal da Save. Agradecemos a oportunidade de estar junto aqui com vocês. Eu sou o coordenador operacional e eu estou na linha de frente, junto com o pessoal ali que faz atendimento aos usuários, né? Hoje eu estou coordenando a equipe de CCO, que é o pessoal 24 horas ali, monitorando as câmeras, monitorando os atendimentos aos usuários, acionando os recursos para trazer segurança e qualidade na viagem dos nossos usuários na rodovia, né? E também acompanhando ali as câmeras, monitorando o pessoal em campo e realizando os atendimentos aos usuários. Muito bom. Nossa, então temos muita coisa legal para falar hoje aqui. Já estou super curioso, já tem um monte de pergunta aqui para vocês. Vocês vão me ajudando aí a responder. Quem quiser, vai falando aí, vai passando essas informações para a gente. Bom, então para quem ainda não conhece o trabalho da Via Rondon, como é que a concessionária está estruturada hoje em termos de extensão e presença no estado de São Paulo? Quem pode falar um pouquinho da Via Rondon? Bem, a Via Rondon, o trecho de concessão dela é desde a cidade de Bauru até o município de Castilho, na divisa com o estado, com Três Lagoas ali. Então, são 330 quilômetros, mais os acessos às cidades, que perfazem em torno de mais 84 quilômetros, totalizando em torno de 416 quilômetros de rodovias, né? Nós temos um tráfego ao longo da rodovia de 70 mil usuários por dia ao longo dessa rodovia, não é? E nos preocupa bastante, não é, a questão da segurança. E eu tenho muito orgulho aqui de estar apresentando a nossa equipe aqui que está presente. São mais de 800 funcionários que nós temos, desde o atendimento ao usuário até a manutenção da rodovia e de todo o monitoramento que é feito pelo Centro de Controle Operacional, não é? São 800 pessoas
que, na verdade, me deixam sem fazer nada. Então, eles fazem tudo. Que bom. Então, é muito orgulho e satisfação de ter um pessoal responsável, né, com o dia a dia da rodovia, atendendo o usuário. Né? São 25 municípios e nós já estamos lá na concessão há 16 anos praticamente. E nesse período, nós tivemos a primeira década de segurança que a ONU realizou, que foi de 2010 a 2020, e nós tínhamos o objetivo de reduzir em até 50% o número de mortes. Felizmente, nós chegamos a 49,5%, praticamente, não é? Quase cumprindo esse total. Mas é muito importante que os usuários também contribuem. Não é? Claro, A concessionária faz tudo, a melhoria da rodovia, do pavimento. A concessionária recebeu 4 prêmios de eficiência operacional concedido pela agência Artesp, não é? E isso demonstrando assim todo o trabalho que nós fazemos e que teve um êxito, não é? Mas sempre a gente pede ao usuário que faça parte dele também, dirigindo com segurança, claro, dentro da velocidade máxima permitida, né? E basicamente é isso. Seguindo as seguranças básicas, né? O cinto de segurança, não dirigir com tanta velocidade, obviamente não se beber não dirija, tem todas essas questões aí que a gente conhece que contribui. Mas é muito bacana saber, Fábio, que a Via Rondon ela cuida de todo mundo de alguma forma. Com toda essa manutenção aí que você falou, todo esse cuidado, isso dá um trabalho enorme. Afinal de contas, são mais de 800 funcionários, né? Isso. E 24 horas. E olha, sábado, domingo, feriado, nós estamos lá à disposição. O centro de controle monitorando tudo. Mas, infelizmente, ainda a maior parte, quase totalidade das mortes e acidentes, quando a gente estuda, analisa junto com o Ricardo, com o Lucas, a gente verifica, infelizmente, que é falha humana. Sim. Você falou de cinto de segurança, nós tivemos recentemente um acidente com 2 mortes, em que o usuário, em excesso de velocidade, ultrapassando pela direita, se perdeu com a velocidade e colidiram ali com o barranco, sendo ejetados do veículo. E quando os 2 faleceram, um de 37 e outro de 35 anos, e quando você vai lá no veículo verificar o veículo, você vê que os cintos estavam fechados, porém eles não colocaram o cinto para a segurança deles, para não ter aquele alarme dentro do veículo. Sim. Infelizmente, causou duas mortes. Coisas que podem ser evitadas, que a gente sabe de todas essas informações, não é? Todo mundo aqui tem essa informação, mas nem sempre as pessoas, infelizmente, seguem isso e fogem do controle. Exato, exato. A Chalisa faz um trabalho muito grande, Bruno, com as crianças. Que legal. Você até poderia comentar, porque tem que ter uma geração com educação de trânsito para você conseguir melhorar os motoristas. Não é? Sim, que a criança assimila, mas uma pessoa adulta simplesmente não usa o cinto de segurança. Não é? Chalisa pode falar bem a respeito disso, né, Chalisa? Como funciona, Chalisa, essa questão aí de cuidar das crianças, de fazer com que elas tenham essa consciência, e acho que as crianças são os melhores fiscais, não é? Sim. Porque a criança aprende e ela vai puxar a orelha do pai, da mãe e falar: mãe, põe o cinto. Né? O que você ensina, as crianças aprendem. Como funciona? Sim, nós temos várias ações de educação, né? Tanto para crianças como para jovens, adultos, motoristas que estão saindo com a habilitação e as crianças. Com o público infantil, nós temos uma mini cidade inflável, que é o nosso projeto BR City. Ele tem uma estrutura de uma cidade, né? E as crianças elas participam com quadriciclos, então eles são motoristas dos seus próprios veículos. Antes disso, eles recebem orientações, então toda a cidade ela tem sinalização, as placas, né? Identificando, pare, tem semáforo, e elas recebem essas orientações sobre o uso de cinto, sobre o capacete na motocicleta, né? Então, os pais que estão ali, sobre a idade correta de estar na motocicleta, a travessia de pedestres. Então, eles recebem todas essas orientações para que depois eles possam participar do circuito. Então, ali no circuito, eles fazem
passeiam ali dentro da cidade, colocando em prática essas orientações que receberam, e depois eles levam um material educativo para casa, um gibi e um talão de multas. Legal. E nesse talão de multas é onde eles aplicam com os pais o que aprenderam no projeto. E nós já tivemos, como você falou, elas realmente cobram os pais. Nós já tivemos relatos de diretores de escolas, dos professores, que as crianças, a hora que o pai chegou na escola, não saíram se o pai não colocasse o cinto ou se eles não estivessem na cadeirinha. Tiveram alguns que não quiseram ir embora de moto, porque nós temos uma parceria com o Detran, que também faz toda essa orientação ali junto conosco. E elas não quiseram ir de moto porque elas não têm a idade adequada para andar numa motocicleta. Então, assim, você vê que realmente eles cobram, levam esse talão, então ali tem uma contrapartida, né? Se o pai não coloca o cinto, ele leva uma autuação e aí ele tem que pagar um bombom, um sorvete. Tem a multa, Isso, claro, a multa, ele multa. tem que pagar por aquilo. Mas o que nós prezamos é que é a vida, né? Então, nós Claro. colocamos ali que a multa você paga, né? A autuação você vai ali e paga. E a vida? Pois Então, é. é esse o nosso objetivo, junto com as crianças e todo o público que nós fazemos essas ações educativas, em parceria com o Detran, com a Polícia Militar Rodoviária, Incrível. com o respaldo da Artesp, nós levamos tudo isso. E as crianças nós já atendemos, ao longo do projeto, mais de 15 mil crianças Uau. ali na nossa comunidade, nas comunidades que estão ao longo do trecho. E é muito bacana trazer essa questão mais lúdica, Sim. porque faz com que realmente a criança ela visualize toda essa situação. E isso, dessa forma lúdica, faz com que a criatividade da criança, a cabeça da criança, tenha essa absorção maior. Isso, né? o cenário ali da minicidade tem padaria, igreja, escola. Legal. Então, eles passam por tudo aquilo realmente como se estivessem na cidade deles. E aí eles conseguem assimilar melhor essa informação e levar isso para casa, que é o nosso objetivo, né? Que a criança ela tenha essa orientação, mas que ela leve para os pais, porque às vezes o pai fala assim, é só até ali na casa da vovó, não precisa do cinto na cadeirinha. Ou, é até o supermercado, eu não vou colocar o cinto, ou tá mandando uma mensagem ao celular. E o interessante é que nesse momento de conversa com as crianças, eles colocam, viu? Eles colocam as situações que os pais fazem de errado. Sim. E aí, não, eu já cobrei o meu papai, ele Olha não aí. vai. Então, assim, é muito gostoso essa interação, mas também essa oportunidade de levar a segurança para as crianças. Um legal. exemplo até, Bruno, que eu presenciei, a declaração de uma mãe que estava no aniversário, precisava retornar para casa, pediu uma carona, e o menino falou assim, mãe, mas ele bebeu. Olha, E saíram e se acidentaram. Puxa Então, vida. felizmente, sem gravidade, né, nenhuma, mas o menino alertou, Olha aí. entendeu? E assim, né, aproveitando essa questão das crianças, lembrar que são os futuros condutores. Então, Pois já é. começar essa educação, começar essa orientação desde crianças, a gente vem já trabalhando na formação dos futuros condutores. Claro. Então, essas ações é muito positiva, que além da cobrança aos pais, você já vai educando os futuros condutores. aí. Exato, eles já crescem adultos conscientes, entendendo como isso funciona. E assim, é muito triste saber, por exemplo, esse exemplo que você deu, de que na prática as pessoas acabam aprendendo, mas não numa prática da cidade inflável, bonitinha, mas na prática de, infelizmente, acontecer um Sim, acidente. sim. Sim. E é isso, né, Xalisa? Você falou, às vezes, não, vamos ali pertinho, vamos na padaria e tal, mas a segurança, ela tem que estar, a gente tem que estar 24 horas, assim como a Via Rondon, tem que estar 24 horas Sim. ligado ali e tomando esse cuidado, né? E nós temos, como eu falei, além do projeto com as crianças, é o que o Ricardo falou, é uma construção, né? Então, nós começamos com o público infantil, trabalhamos também com os condutores que estão saindo do centro de formações ali de condutores e levamos isso também para as empresas lindeiras. Então, nós temos um outro tipo de dinâmica ali com as empresas lindeiras. Nós temos alguns óculos que simulam situações de perigo ao volante. Porque, às vezes, o usuário, ele está, né, o motorista está naquela situação e ele não percebe. Então, são óculos, o setor de comunicação e operações leva esses óculos que simulam sono, uso de bebida, uso de drogas, né, ou medicamentos, né, que causam essa distorção ali no momento da condução do veículo. E aí, nós levamos isso tanto para as empresas lindeiras, como as ações com o policiamento rodoviário, nos municípios, ali em praças, e a pessoa coloca o óculos e aí ela fala, não, mas não é assim.
Aí nós colocamos, olha, está vendo? Às vezes você acha que falta 5 quilômetros para eu chegar na minha casa. Dá para ir, mas uma piscada mais longa ela pode ter uma colisão traseira e bater num caminhão, ou até mesmo um motociclista que está ali. Então, nós levamos isso também para que a população se veja numa situação de perigo sem estar nela, para que ela tenha essa consciência, né? Claro. De que, às vezes, 5 minutos, se eu parar um pouquinho e descansar, eu posso salvar a minha vida e a vida das pessoas que estão ali junto comigo no carro ou na rodovia. Na rodovia, né? Porque você está tomando conta não só da sua vida, mas de quem está ao redor ali também. Sim. Você tem que ter essa atenção constante, tanto para a sua vida, mas pensando na vida alheia também. Afinal de contas, quem está dirigindo ali não tem culpa que você está com alguma questão, ou sono, ou ingeriu bebida alcoólica, ou se distraiu olhando o celular, porque um dos maiores fatores de acidente de carro hoje em dia está relacionado também ao uso de telefone, né? Durante... Sem dúvida. A gente, quando a gente vai fazer as análises, né, a gente sempre senta para... Vamos ver o que aconteceu, qual foi a possível causa do acidente. E a gente conversa com outras concessionárias, até internamente, eu e o Ricardo conversa bastante. A gente vê que o celular se tornou, acho que... Já até ultrapassou a questão da embriaguez. Olha aí. E algumas conversas a gente vê que a embriaguez foi um problema gigantesco para as rodovias, né? Sim. E ela foi, conforme o tempo foi passando, a fiscalização foi junto com as concessionárias para tentar impedir cada vez mais esses condutores. E a gente está vendo que está chegando o momento da gente começar a tratar o uso de celular na rodovia da mesma forma que foi tratado a embriaguez. Sim. Porque coisa de segundos, 5 Pois segundos que você vai ler uma mensagem, você acaba perdendo o controle do veículo, bate num outro veículo, sai da rodovia. E é uma vida por causa de uma mensagem. Às vezes, talvez não a sua, talvez uma pessoa que está seguindo a lei certinha. Exato. E a mesma coisa com a embriaguez. Sim. Então, a gente vê que a embriaguez e o celular, eu acho que talvez o uso do celular, os acidentes causados por uso de celular, já deve ter até ultrapassado a questão de embriaguez. Talvez não nos sinistros urbanos, né, em trechos urbanos, mas ao longo da rodovia a gente vê nitidamente que está aumentando bastante. E o trabalho da concessão é tentar fazer isso mesmo. A gente tem o sinistro, a gente tem todos os dados, e a gente tenta, junto com a Chalisa, a gente passa para o Fábio também as causas, os sinistros que a gente teve, e fala, vamos tentar fazer uma campanha, fazer um programa junto com o policiamento rodoviário, se for necessário a gente comunicar Artesp, para a gente fazer tudo em conjunto, para ter um alcance muito maior, que a gente precisa disso, a gente precisa alcançar os nossos usuários. Com a tecnologia hoje, a gente perde muito tempo olhando tecnologia, olhando vídeo no celular, e às vezes a gente deu uma atenção maior para isso, a gente pode salvar bastante coisa, bastante vidas. Com certeza, e às vezes nem é uma questão importante. É um grande desafio, né? Isso é um grande desafio nosso, Bruno, porque a concessionária ela traz tecnologia, ela investe em pavimento, ela investe em segurança, e o maior problema que a gente enxerga realmente é a conscientização. Hoje, com as análises dos sinistros de trânsito que a gente faz, a gente percebe que está bem acima de 90% o fator humano. Né? Então, esse trabalho de conscientização, educar os futuros condutores, é um grande objetivo da concessionária, trazer essa informação, trazer a segurança para os usuários, mas a conscientização realmente hoje é o grande problema. O cara realmente tem a responsabilidade de ingerir bebida alcoólica, não dirigir, não fazer uso do celular. Identificar hoje o sinistro para o uso do celular é um pouco mais complexo, né? Porque o cara fala, aconteceu, passou um animal na minha frente, alguma outra situação. Né? Ele cita algum exemplo, mas ele não assume que ele estava ao celular. Então, até para quantificar isso, mas a gente percebe que realmente a distração ou alguma coisa tirou os olhos dele da rodovia. Como o Fábio falou, nós temos uma equipe robusta, né? E aí eles vão conseguir também explicar um pouquinho melhor como funciona a estrutura da concessionária, mas as equipes de operações, né, que são a equipe que está ali no dia a dia com o usuário, nós não queremos que elas atendam um acidente, porque nós não queremos que o acidente aconteça. Claro. Então, vem todo esse movimento para prevenir esse acidente, né, para que esse acidente não aconteça
Então, nós temos a nossa equipe ali à disposição 24 horas por dia, 7 dias da semana, o ano todo, mas nós não queremos que eles atendam um sinistro de trânsito, pelo contrário. Né? É por isso, porque nós não queremos que o sinistro ele aconteça. Então, por isso que tem toda essa organização com todos os órgãos, né, os parceiros, para salvar vidas. O Fábio consegue até falar melhor sobre isso, mas esse é o objetivo da concessionária, é salvar vidas. Nós não queremos que os sinistros aconteçam na rodovia. Um detalhe, né, que é um descuido do usuário. Nós tivemos uma morte na rodovia de um usuário que não colocou combustível, ficou parado na rodovia sem combustível. E aí ele conseguiu uma carona ali naquele momento e se dirigiu ao posto de gasolina mais próximo e de noite para fazer a travessia da pista para ir até o posto. E ele, numa noite com tráfego pequeno e tudo, ele foi atropelado e faleceu. Puxa vida. Então, por esquecer de abastecer o veículo. Pois é. Eu tenho uma regra que, a partir do momento que meu tanque chegou na metade, eu vou abastecer. Pode parar para abastecer. Exato. Então, um simples descuido desse daí, né? Sono também, fadiga, é impressionante que contribui para acidentes, né? Eu mesmo, véspera de Natal, fui de São Paulo a Araraquara, dá 240 quilômetros, melhor, Jundiaí, e para andar 220 quilômetros eu levei 14 horas. Eu parei 3 vezes para dormir, porque se você tentar continuar a viagem com sono, você vai dormir na direção Com e certeza. não se sabe o resultado, né? Exato. Então é melhor prevenir de uma forma simples. Se você parar para pensar, é uma coisa simples. Uma pausa breve, de meia hora que seja, 20 minutos, 5 minutinhos, como a Charisa falou. Isso ajuda a salvar, né? Perfeito. Sim. Nós temos 10 bases operacionais na rodovia, praticamente menos de 40 quilômetros uma da outra, que permite que o usuário que esteja aí com fadiga, ou cansaço, ou algum outro problema, que ele estacione, tome um café, ou descanse, ou relaxe. 15 minutos que você fechar o olho ali numa área de descanso segura da concessionária, te refaz totalmente e você pode até continuar. Isso nós fazemos com caminhoneiros também, junto com o trabalho da Polícia Rodoviária, que é super importante. A participação do entrosamento da concessionária com a Polícia Rodoviária do Estado é fantástica. Vocês tiveram a oportunidade de entrevistar o capitão Gessimar, pessoa fantástica, preocupado 24 horas com a segurança da rodovia, né? Eu falo assim, nenhuma empresa onde o cliente morre, ela vai para frente. Então, nós temos que salvar a vida. A gente tem que mostrar que se você vai entrar no início da rodovia e vai sair no final, você vai sair seguro, tranquilo, cumprindo sua viagem dentro da expectativa que você tinha. Exatamente isso. Com certeza. E pensando assim, né, em tudo isso que vocês estão falando, é muita coisa. É muita coisa para cuidar, muito detalhe, né? A Via Rondon, ela cobre uma extensa malha viária no estado de São Paulo. Como é que a estrutura operacional ela está organizada para atender essa demanda? Porque é muita coisa, afinal de contas, aí, no início você falou vários quilômetros que a via cuida. 416. 416 quilômetros é muita coisa, né? Como é que funciona essa questão operacional? De que forma está organizado isso? Toda essa equipe operacional é gerida, né, gerenciada pelo Lucas, e ele consegue explicar um pouquinho melhor como funciona, também com o respaldo do Ricardo. Né, então Lucas? me contem, por Hoje favor. a gente conta com, como o Fábio disse, a extensão nossa 416 quilômetros, e nesse trecho a gente tem que ter a responsabilidade de manter um tráfego seguro para os usuários e fazer o atendimento a eles também. Então a gente tem as 10 bases espalhadas numa extensão de 30 a 40 quilômetros entre uma e outra. A gente conta com guincho leve, 8 guinchos leves para fazer o atendimento. A gente tem a inspeção que ela fica rodando 24 horas, 7 dias por semana. Então não tem como não ter essa inspeção rodando. E qual que é o objetivo dessa inspeção? Tentar retirar qualquer tipo de objeto que vai trazer um problema para o usuário, tentar enxergar esse usuário na rodovia que teve um problema e tentar trazer a solução. Não trouxe a solução, a gente vai e parte para o guincho leve. E tem câmeras, vocês monitoram isso por câmeras, né?
A gente tem um total de 160 câmeras na rodovia, cobre praticamente 100% da extensão do trecho. Legal. Então, principalmente ali no trecho urbano de Bauru, a gente tem o IVA, né, que faz essa leitura do ambiente. Ele já foi treinado para identificar se tem uma pessoa, um pedestre passando na rodovia, cruzando a rodovia, se tem um veículo parado, para tentar antecipar a necessidade de passar um veículo nosso, operação, ou que o usuário ligue no 0800 falando que está com problema. Então, isso auxilia muito bem as meninas do CCO, o pessoal do CCO, para que não precise de alguma pessoa entrar em contato falando, teve um acidente, estou com um veículo parado no acostamento. A hora que a gente enxerga esse veículo, já sobe um alarme para a gente já envia um veículo para fazer esse primeiro atendimento. E, além do guincho leve, a gente tem os guinchos pesados para fazer atendimento com veículos mais complexos, né, com mais eixos. A gente tem o caminhão boiadeiro também para fazer apreensão de animais. E também a gente conta com o caminhão irrigadeira em caso de princípio de incêndio, alguma coisa assim. E tudo isso acontece de uma forma bem rápida, né, Ricardo? Como é que é essa agilidade para fazer isso acontecer? A gente tem uma equipe do CCO que faz todo o monitoramento, né? Tá. E a partir do momento que chega o acionamento, ou a gente identifica alguma situação através das câmeras, a gente já faz o acionamento do recurso, esse recurso já desloca, né? Hoje a gente tem até um prêmio de eficiência operacional por conta desse atendimento. Legal. Nós temos colaboradores bastante comprometidos com a operação. Então, identificando o problema, identificando o usuário na via, a gente já faz acionamento do recurso para levar ele para o local seguro, fazer uma remoção, se necessário for o guincho ou a inspeção sanar o problema. Então, a nossa equipe está ali 24 horas, monitorando, né? Como o Lucas citou, nossas câmeras têm uma inteligência que ela, a partir do momento que identificou o problema, ela emite um pop-up para o pessoal ali que já alarma e já faz acionamento do recurso. Pois é. Agora, você sabe que muitos usuários, eles ainda desconhecem todos os recursos disponíveis, né? As pessoas não têm essa informação, não têm acesso a esse tipo de recurso nas rodovias. Não que elas não tenham acesso às facilidades, mas não têm acesso à informação. Como que a concessionária ela estruturou o atendimento e quais serviços emergenciais são assegurados aos usuários? É só para ilustrar o que o Lucas falou, que às vezes, né, o que é a inspeção? A inspeção são os carros de atendimento ao usuário, que tem o giroflex, então eles estão ali para atender o usuário. Tá. E ilustrando também o que o Ricardo falou, o CCO é o Centro de Controle Operacional, é onde Certo. ficam todas as câmeras de monitoramento. Nós falamos, eu acho que todo mundo concorda, é o cérebro da concessionária, Sim. né? Legal. Então é dali onde são acionados todos os recursos. Então elas Certo. conseguem visualizar o usuário, mas também entender qual o recurso necessário para aquele caso. Então, se é um acidente, o acionamento da nossa UR, né, ou a USA, que é o resgate, se é apenas um usuário parado na via com uma pane mecânica, então a inspeção, sempre a inspeção é o primeiro recurso, né, a chegar ali Pra nesse saber de que atendimento. forma isso vai ser resolvido. Exato. Isso. E aí, como você falou, nós temos canais de atendimento com o usuário. Então, nós temos o WhatsApp, que é legal. diretamente ligado ao Centro de Controle Operacional, 0800, e com a tecnologia também que o Lucas falou, que é o IVA, ele consegue identificar esse usuário parado na via e já disparar esse pop-up, como o Ricardo complementou, ali para o nosso Centro de Controle Operacional. E tudo isso, a partir do momento que o usuário entra numa via que ela é concessionada, né, na rodovia, ele tem isso à disposição. Então, a qualquer momento, como nós falamos no início, tudo para segurança. Um veículo parado na via, como o Fábio falou, ele pode causar um acidente. Então, nós temos toda essa estrutura para a segurança do usuário. Que bacana. Eu até... A tecnologia vem melhorando dia a dia. E desde a inteligência artificial, a gente começou a implementar a partir de 21 até hoje. Já são 4 anos que a gente vem desenvolvendo no sentido assim, você vê 160 câmaras e a ideia é até evoluir para quase 300 câmaras no futuro, para você monitorar 100%. Mas quem que vai enxergar 160 câmaras lá no centro de controle? Pois é. Por isso que a inteligência artificial, ela identifica animal na rodovia, ela identifica focos de incêndio, ela identifica o veículo na contramão, naquele trecho da via, que é sentido único de uma das pistas, não é? Então, ela faz toda a identificação e vai dando o alarme, passando para
o centro de controle, que ao verificar um alarme, ele valida ou não valida, né? No trecho que nós já estamos lá bastante avançado, nós tivemos praticamente 90% das ocorrências onde há necessidade de um atendimento para o usuário foram detectados por essa inteligência artificial, que é o IVA que o Lucas comentou. E também tem outro detalhe muito importante para os motoristas. Nós estamos colocando nas bases da polícia as imagens das câmeras de TV. Ainda ontem, no evento da BCR, que é a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovia, o policial rodoviário federal falou que é importantíssimo você ter a visão das câmeras e, principalmente, o monitoramento é feito e a autuação é feita pelo policiamento que está na base. Então, num trecho que nós analisamos lá, a polícia chega a fazer 700 autuações por mês. Uau. Simplesmente sem o policial ter que se deslocar, ter que sair. Porque com a quantidade de veículos, não vai existir um policial para cada veículo. É Sim, possível. Claro, Então você tem que lançar a mão da tecnologia. E isso a concessionária, todas as concessionárias sempre procuram estar evoluindo nisso daí, permitindo a fiscalização. Não é? Por exemplo, trechos de radares. Às vezes muita gente reclama de radar. Não é? Então, um dia até um repórter mesmo falando sobre radar, eu falei, naquele ponto, quanto você acha dos veículos que passam são autuados? Ele falou 50%. Eu falei, muito menos, em torno de 1,6%. Uau, bem menos. Que é autuado. Aí é justo que 1,6% coloque o restante em risco, porque ele está em excesso de velocidade, não está cumprindo, né, as normas de segurança, tudo. Então, o radar, infelizmente, ele é uma autuação do mau motorista, não é? E também salva vidas. Porque você tem trecho de serras, não é o nosso caso, mas onde você tem ocorrência de muitos acidentes, quando você coloca o radar, cai totalmente a quantidade de acidentes e vítimas. Né? E é curioso a gente pensar também que incidentes imprevistos podem acontecer ao longo de uma viagem, durante um percurso. E aí nós temos também, além do CCO, né, que são as bases de serviço de atendimento ao usuário, tem o SAL, né, e as cabines telefônicas também, os call boxes. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho desses recursos, o que as pessoas encontram lá, como que as pessoas podem se salvar, digamos assim, né, ou até ter algum tipo de ajuda desses lugares. Me conta um pouquinho de como funciona isso. Os dos totens que você comentou, que são os nossos call box, ele é um meio de comunicação hoje com o usuário, caso ele esteja se deslocando fazendo uma viagem e está sem um meio de comunicação, um celular, alguma coisa assim, não consegue chegar numa base de atendimento nossa, ele consegue ali acionar o pessoal do Ricardo, nosso centro de controle operacional, e fazer a solicitação. Às vezes está com uma pane mecânica, uma pane seca, algum problema, e ali ele consegue solicitar o auxílio. Os dos SAUs, que é as nossas bases de atendimento ao usuário, hoje a gente tem um totem dentro desse prédio, que ali o usuário pode fazer também qualquer tipo de solicitação com o nosso centro de controle e calcular a rota, saber onde ele está, saber traçar a rota dele até o seu destino para saber quantos pedágios que ele vai passar, se ele vai passar por outras bases que nem ele está no momento eu vou descansar um pouco mais para frente. Então, tudo isso para ele fazer um cronograma realmente, sem ter necessidade do uso do celular. Os callbox, eles são telefones de emergência mesmo, né? Então, eles ficam ali implantados em alguns quilômetros da rodovia. A gente consegue ver mesmo esses telefones. Ele chama bem a atenção, é amarelo, né? Então, ele está ali. E aí, através do acionamento de um botão, ele faz o contato com o nosso centro de controle operacional. As bases de atendimento, como o Fábio falou, é aquele local onde o usuário também pode parar para usar um banheiro, tomar uma água, dar uma descansada e seguir. Então, todos esses serviços estão à disposição do usuário ao longo desses 416 quilômetros aí. Pegar a informação de um local para dormir, um local próximo de onde ele está para dormir. Às vezes ali não tem um local mais aconchegante para ele, quer se deslocar para dentro de uma cidade, de um hotel, alguma coisa assim.
Então, todo tipo de informação necessária ele pode tirar ali no totem ali de tanto o callbox quanto o totem que está no salvo. E o callbox, no momento em que o usuário aciona esse interfone, ele já traz para a gente, para a nossa equipe lá da central, a localização do usuário. Ah, que massa. Então, a partir do momento que ele aciona ali, a gente já sabe onde ele está, aciona o recurso mais próximo, que ele já tem um atendimento de um tempo ali menor. Para ele não ficar tão exposto à rodovia. Né? Como então, o WhatsApp. O WhatsApp também faz a mesma coisa. A partir do momento que ele entra, ele consegue tirar as dúvidas, ver valores de tarifa, tudo, e também entrar em contato com o centro de controle, mas antes dele entrar em contato com o centro de controle, ele pode fazer de uma forma um pouco mais robótica. Tá. Então, o próprio chatbot pede a localização dele, para ele compartilhar a localização. Se em algum momento é cortado a comunicação, o usuário não responde mais, a gente já tem essa localização e a gente acaba mandando um veículo para ver, ou olhar na câmera, para ver se existe algum usuário ali que esteja necessitando de algum apoio. E como você viu, é tudo ligado ao nosso cérebro, o Pois centro é. de controle operacional, né? Então tá tudo ali ligado e é da onde saem todos os recursos. Que legal. E cada vez evoluindo mais, né? Através do WhatsApp, para facilitar realmente para o usuário. Então, para auxiliar o nosso cliente, né? Para que ele tenha uma viagem segura e tranquila ali pela nossa rodovia. Muito bom. Agora, como é que a Via Rondon se comunica com quem utiliza a rodovia diariamente? Quais são os canais disponíveis e como é que vocês avaliam a efetividade desse relacionamento? Então, temos os totens, né? Mas de que outra forma vocês se comunicam com quem trabalha também diariamente? temos os painéis de mensagem variável. Ah, boa. Que os painéis de mensagem variável, eles sempre citam qualquer emergência à frente, Tá. assim, prevenindo o usuário do que ele vai encontrar para frente. São mensagens também das emergências e, de repente, até alternativas de trânsito, no caso de um trecho interditado por acidente, né? Então, esses painéis informam. Infelizmente, eu faço muita experiência às vezes com as pessoas que estão no veículo comigo. Tá. Eu passando embaixo, a pessoa dirigindo, passando num painel de mensagem variável, eu pergunto, o que estava escrito lá no painel? Ele fala, hã? Não Que lê. painel? Então você investe milhões para levar a informação e não dá atenção ao que está escrito, à emergência. Olha, tem fumaça, tem fogo, tem veículo no Acidente. acostamento e tudo. Então, infelizmente, às vezes o usuário não lê. Ele não lê a placa. Ele acha que sabe tudo. Mas, de repente, um motorista ele falou para mim, não, eu passo aqui todo dia, eu sei como é que está. Eu falei, mas se tivesse informação que a ponte caiu, você ia cair lá? Pois é. Então, o usuário tem que ter muita atenção. Aquele exemplo que eu dei, se o usuário ficou sem combustível, se ele fica ali parado, aguardando o nosso atendimento, a gente levaria ele ou guincharia o veículo até o posto mais próximo, imediatamente. Então, não, ele conseguiu uma carona, pegou uma carona e saiu. Então, é fundamental, quando você entrar na rodovia, você faça uma revisão no seu veículo. Claro. Né? Eu pergunto, qual a última vez que você regulou o farol? O seu ventilador interno está funcionando? Nós vamos entrar numa época agora de neblina muito pesada. Sim. Então, a neblina, ele tem que reduzir a velocidade, até evitar. Para no posto, aguarda, verifica com o centro de controle, com o 0800 nosso, qual o melhor horário, qual o melhor... Ele tem que se programar, planejar a viagem. Não é mais uma coisa... Estrada é um local que você tem que entrar e sair o mais rápido possível. Sim. Eu peguei um usuário parado no acostamento, fui lá ver o que ele estava precisando. Ele estava sentado ali com o nenê no colo, dando uma madeira para o nenê. Ele estava sozinho no veículo. E eu falei, meu senhor, mas tem um posto a 200 metros aqui. Pelo amor de Deus, para ali no posto. Né? Ele dá uma madeira parado no acostamento. E acostamento a gente fala que o teu tempo de vida é 15 minutos. Pois é, então. Não para em acostamento, não é? Não, as pessoas param para conversar com o colega que encontrou na rodovia e tudo. Então, estrada não é uma coisa de se fazer piquenique antigamente, como tinha na década de 50, né? Então, é importante você ter toda essa cautela.
Então, é isso ali. Na rodovia, nós temos os painéis de mensagem, né, para os usuários. Que mudam constantemente, Isso, diariamente, né, Xelisa? isso. Porque o que o Fábio falou assim é muito importante, porque por mais que o usuário usa todos os dias, mas a gente não sabe o que está acontecendo Sim. naquele dia, o que, A que emergência aconteceu, que a pode- emergência, Exato, né? exatamente. Muda diariamente de acordo com o que está acontecendo ali na rodovia, né? Emergência. E quando nós estamos num momento, né, tranquilo, sem nenhuma intercorrência, temos mensagens educativas ali informando, né? Legal. Não, se beber, não dirija, Tá. enfim, nessa linha mais educativa. Sempre bom lembrar, né? Sempre bom lembrar. Use o cinto de segurança, não beba, se for dirigir, não beba. Exato. Celular também não. Evite ao máximo, Exato. né? Até mensagem, né? Às vezes o tempo de. E isso já Sim. tem alguns estudos, né? Que o tempo de você olhar no celular para ver uma mensagem, você pode sofrer um Piscou ali já pode causar um grande problema, Exato. né? E aí são esses canais, né? Então, ao longo da rodovia, os painéis, o 0800, o WhatsApp, os totens de atendimento dentro das nossas bases e os callbox também. E aí temos a nossa ouvidoria, que também está ali ligada. É isso que eu ia te perguntar agora, porque a ouvidoria ela tem um papel que vai além, não é mesmo, do atendimento passivo de soluções. Como que essa área ela tem contribuído para decisões estratégicas e uma melhoria contínua? De que forma funciona? A ouvidoria, ela recebe toda a demanda, né, do usuário, repassa para a área gestora ali dentro da concessionária para que as decisões possam ser tomadas, ou se já foram sanadas, retornar com essa resposta positiva ali para o usuário. Eu falo que a ouvidoria ela é um termômetro, né? Aham. Ela ouve literalmente, né, tudo que vem do usuário, repassa ali para que as áreas possam olhar. Às vezes, tem um lixo ali que a nossa equipe já está próximo de recolher, aí nós informamos, olha, não, esse lixo já foi recolhido. Ou às vezes tem uma avaria, né, que a nossa equipe já monitorou e já está fazendo aquele atendimento, e às vezes sobre formas de pagamento no pedágio também. Então, hoje nós recebemos muito essa solicitação, quais são as formas de pagamento, porque, né, nós evoluímos, temos o cartão por aproximação, o Pix, Sim. enfim. Então, nós recebemos essa demanda do usuário também e ela consegue repassar isso para as áreas ali da concessionária para que as decisões possam ser tomadas. Além, claro, que aí, puxando um pouquinho para a nossa equipe, nós temos muitos elogios. Ai, que Nós bom. recebemos muitos elogios dos nossos clientes que foram atendidos pelas equipes de operação, né? E agradecendo a atenção que foi, né, Que legal. ali naquele momento, agradecendo a educação dos nossos colaboradores, porque tudo que está ligado ao prêmio, por exemplo, que nós recebemos da Artesp já 4 vezes, a eficiência dos serviços operacionais. Se Deus quiser, vem mais prêmio Vem por mais, aí, claro. porque nós temos uma equipe comprometida, está ligado a toda essa parte de atendimento mesmo com o usuário, os equipamentos, a disponibilidade dos equipamentos que nós temos, dos painéis de mensagem variável, né? Das câmeras de monitoramento. Então, assim, tudo isso está ligado à eficiência e essa cordialidade, essa atenção da nossa equipe Claro. também. E é muito bacana poder receber esse feedback, né? Sim, é importantíssimo, porque por mais tecnologia, por mais comprometimento, por mais cuidado que a gente tem, o usuário tem que interagir com a concessionária. Nós não somos perfeitos. Claro. Então, ele tem, o usuário sabe onde o carro está doendo. Então, é importante que ele transmita para a concessionária, para que a gente atenda. Nós estamos com todos os recursos lá para atender. Todo o investimento de bilhões que nós fizemos até hoje, tanto em investimento quanto na parte operacional, é para contribuir com o usuário. E esperamos também receber, pode ser crítica, não tem problema nenhum. Isso é normal, criticar. Porque, às vezes, melhorar, né? por exemplo, o usuário, às vezes, quando ele é guinchado, o objetivo é retirar o usuário da rodovia o mais rápido possível, para ele não ficar parado ali no acostamento. Mas, às vezes, ele entende que é para levar para casa, não é. Então, Exato. o regulamento nosso com a agência, a Artesp e tudo, é retirar da rodovia para o ponto de apoio mais próximo. Ou uma base operacional, ou um posto de combustível,
ou na entrada de uma cidade, onde ele vai ter todos os recursos lá, mas não é para levar para casa nessa situação. Às vezes Sim. ele não entende o que é que faz. Sim. Mas é fundamental, às vezes o pessoal, quando manda uma crítica ou um problema, eles acham que a gente vai ficar bravo. Não, pelo contrário, ele está me Sim, ajudando. precisa disso. E às vezes ele passa ali, e nós temos uma extensão, né, grande aí de rodovia, e as nossas equipes têm os cronogramas, e aquele usuário ele passa todo dia, às vezes, no mesmo local. Então, ele viu um problema que é pequeno, que traz para nós tratamos, e aí isso não se torna, né, maior. Maior, claro. E falando um pouco ainda da importância da ouvidoria, né? Além da gente receber os pontos de crítica, que todas as áreas fazem a tratativa dela, buscando uma solução, a questão do elogio, hoje a gente falando mais, olhando as pessoas, a nossa equipe, a gente em conjunto aí com a Chalisa, com a diretoria, a gente fez um programa, porque o elogio a gente recebia e repassava. Sim. Mas a gente pensou, vamos levar esse reconhecimento também para essa pessoa que está recebendo esse elogio. Que legal. Então, em conjunto com a diretoria, a gente fez um programa de reconhecimento. A gente faz um rankingzinho com os mais elogiados, a gente leva esse colaborador da inspeção, do guincho, do CCO, da própria praça de pedágio, a gente leva esse pessoal num evento, faz uma premiação. Para quê? Isso leva para quem está lá na linha de frente ver que o serviço dele é enxergado também, né? Tanto para o usuário. Então, Claro, é a importância dele fazer esse atendimento bom para o usuário, tratar ele de uma forma boa, isso vai trazer uma recompensa, vai trazer uma visão boa para a concessionária e para ele. Então, a importância da ouvidoria tem essa questão de a gente tratar os problemas, as soluções, ver quais os pontos de melhoria, mas também a gente trazer esse reconhecimento para nossas equipes. Sim. Eu, como comunicação, né, falo sempre que o nosso primeiro cliente, o nosso primeiro público é o colaborador. Sim, né? claro. Então, um colaborador que está ali satisfeito e que ele vai fazer um atendimento que vai ser reconhecido também pelo usuário. Então, a gente trabalha essa demanda que recebemos pela ouvidoria dessa forma, parabenizando e Sim. reconhecendo os nossos colaboradores. É muito importante a gente saber criticar, obviamente ouvir essas críticas, mas também elogiar, receber esses elogios como incentivo, uma motivação e ver que o seu trabalho está trazendo um resultado eficaz, que você está conseguindo trazer um resultado que está beneficiando ambas as partes, né? Agora, quais são os principais tipos de demandas e percepções trazidas pelos usuários nos canais de atendimento? Eu acho que são assim, mais dúvidas, né? Então, Tá. como eu coloquei, dúvidas em relação à forma de pagamento, Certo. dúvidas assim, onde tem um ponto de apoio ali mais próximo, às vezes acionando pelos totens, pedindo um socorro mecânico, né? Aí é nessa linha. Na ouvidoria é mais essas questões de elogio, Tá. ou às vezes até dúvidas quanto a entradas e saídas ali, né, dos municípios, mas é mais nessa linha mesmo. Entendi. E a concessionária ela tem executado aí obras importantes em diversos trechos. Quais são as intervenções prioritárias nesse momento e quais impactos essas entregas trazem para a região? Nós começamos a implantar as marginais de Bauru. Tá. Bauru era uma situação assim trágica, não é? Em termos de congestionamento, desde Certo. do quilômetro 336, o trevo ali em Bauru, até o trevo de saída para Marília, são 12 quilômetros. Ali, o tráfego urbano passou a utilizar a rodovia como uma avenida e não existiam marginais para você pegar o tráfego local e separar ele do tráfego de longa distância. Não é? Então, com a implantação das vias marginais, foram 24 quilômetros, 12 quilômetros de cada lado da via, e isso beneficiou tremendamente as questões de congestionamento, colisão traseira que causavam. Né? Então, essa obra foi fundamental para Bauru, resolveu todos os gargalos que a cidade possuía, não é? E também as marginais de Bauru, de Araçatuba, também. Foram também 24 quilômetros,
de implementação das marginais de Araçatuba, que é um tráfego pesado entre... Nós estamos aí concluindo as marginais de Birigui até o próximo ano, que também vai contribuir. Birigui e Araçatuba tem um tráfego intenso entre as cidades, né? Principalmente de manhã e à tarde, é um trânsito bem carregado. E com essas marginais, vem facilitar muito a fluidez, reduzindo os sinistros, né, os acidentes, e contribuindo para maior segurança. Bauru, Araçatuba são cidades lá na nossa região, são as cidades maiores que nós temos no nosso trecho de concessão, então que tem esse fluxo intenso ali de veículos. E hoje, como o Fábio falou, nós estamos realizando a implantação das marginais de Birigui, que basicamente liga, né, Birigui e Araçatuba ali. Essas marginais de Birigui vão complementar as marginais que foram implantadas no final do ano passado em Araçatuba. Então, elas estão melhorando aí a mobilidade, Sim. né? A segurança também. Sim. Além disso, nós estamos fazendo já agora a duplicação de acesso às cidades de Promissão e Penápolis. Penápolis nós já terminamos, você tinha um acesso em pista simples, né? Nós duplicamos, criamos ciclovias e ficou espetacular. Pelo menos a declaração das pessoas. Eu parei lá, fiz uma entrevista com vários, o pessoal que estava utilizando a ciclovia, que está usando as bicicletas, o pessoal andando, circulando, né? E foi assim um sucesso muito grande e principalmente é o cartão de visita da cidade. Nós estamos para iniciar também a duplicação de Promissão, né? E temos outros projetos também em andamento. Mas fomos muito elogiados pela execução da obra sem acidentes, né? Sem problemas nenhum, né, Ricardo? O pessoal elogiou bastante. A gente não teve registro, né, de acidente e a gente percebe assim, quanto contribui, né? Todo investimento da concessionária para trazer a segurança para o nosso usuário. A implantação das marginais traz a fluidez, né, e a duplicação desses acessos, tanto de Penápolis quanto de Promissão, que agora a gente está para iniciar. Realmente, cada vez mais a gente vê a concessionária investindo para trazer a segurança viária para nossos usuários. Que máximo, que legal. E pensando em toda essa questão, a gente também entra numa outra questão que nós falamos no começo, mas também do Maio Amarelo. Não é verdade? O Maio Amarelo, que é uma campanha muito importante, que é uma campanha que, bom, não é só em maio, tem que estar constantemente aí sendo falado dessa questão de segurança. Nós temos que amarelar todos os meses. Todos os meses temos que amarelar, não é verdade? E a Via Rondon, ela participa dessa campanha, né, do Maio Amarelo e outras ações educativas. Como é que essas iniciativas elas se integram à operação e qual tem sido a resposta da comunidade? Porque são várias ações feitas aí, enfim, né, são coisas constantes que a gente tem que falar sempre, mas como que está sendo esse retorno aí? Sim, como nós falamos no início, nós trabalhamos conscientização o ano todo. Sim. Como o Lucas falou, a junção dos esforços, né? Então, nós fazemos as parcerias com o policiamento rodoviário, com o Detran, com as empresas dos municípios, para quanto mais pessoas unidas em um propósito, né, maior isso ele fica. Então, nós levamos essas ações com esses parceiros para os municípios lindeiros e para os usuários que estão ali na rodovia, nas bases do policiamento rodoviário e dentro dos municípios. Certo. E aí, como eu falei também no início, às vezes as pessoas, quando você leva esse tipo de ação, ela não tinha a noção do perigo que ela estava quando está nessa situação, certo, né? Situações de sono, embriaguez. E aí, quando você leva essa ação, você tem uma receptividade muito grande. E até de conscientização mesmo. A pessoa fala, nossa, eu não imaginava que era desse jeito. Não, mas eu não fico assim. E aí, você coloca essa dúvida ali para que ela não caia nessa situação novamente quando estiver ao volante. Então, assim, tem uma receptividade muito grande. Maio é um mês bem cheio de atividades, né, para as nossas equipes. Mas, junto com o policiamento rodoviário, o capitão Gersmar, que, como o Fábio falou, já esteve aqui, é um incentivador aí do Maio Amarelo, um parceiro muito grande. Então, assim,
o ano todo, em maio, são intensificados, em setembro também, que é a Semana Nacional do Trânsito. Então, são momentos em que toda a comunidade está olhando para isso, então nós aproveitamos essa oportunidade para dar mais volume às ações. E essas ações, a gente, apesar de intensificar no Maio Amarelo, a gente faz todo ano, mas a gente faz o quê? Identificar o público, o alvo que a gente tem que atacar. Legal. Qual está sendo o nosso principal problema de sinistro de trânsito? Colisão traseira, né? Aí a gente analisa o fator, o motivo desse acidente acontecer, e com isso a gente traz para as ações, para a conscientização. Então, colisão traseira é o quê? Sono, uso do celular. Então, a gente tem que identificar, a gente faz essa análise, a concessionária tem toda essa preocupação de fazer análise de todos os sinistros de trânsito, para a gente poder ter ação, subsidiar, né, a equipe da Chalisa, a nossa equipe de operação, traz esses números também junto com o Detran, junto com o policiamento rodoviário, para ser aplicado nas ações. Então, falou, peraí, a gente tem que começar a tratar sobre o celular, sobre a alcoolemia, né, sono, uso do cinto de segurança. Que tudo é o quê? É o usuário respeitar as leis de trânsito. Então, é que a gente volta a falar, a conscientização hoje do usuário, do condutor do veículo ali é o grande problema. E nós trabalhamos também com motociclistas, ciclistas, porque como nós temos municípios muito pequenos, né, um próximo do outro, às vezes eles utilizam a rodovia ali a pé ou com uma bicicleta. Então, como que nós fazemos? Com os motociclistas, nós instalamos as antenas anti-cerol, porque nós temos perímetros urbanos próximos da rodovia, então às vezes tem ali a criançada soltando a pipa, e, enfim, com o uso do cerol. Então nós trabalhamos a instalação dessa antena para a segurança do motociclista. Julho e agosto é justamente a época de férias, ir na né? pipa Sim. e aí utilizar o cerol, que é crítico, né? E além das antenas, nós também damos mais visibilidade para esse público. Então, colocamos os refletivos, trocamos os refletivos dos capacetes, que às vezes ou tá ruim, ou também é um alerta, tem motociclista que retira esse refletivo do capacete, então a gente reforça isso. Com as bicicletas, as luzes, né, ali para os kits de bicicleta, que é ali no pedal. Então, para fazer ele também estar mais visível na rodovia, e para o pedestre, a parte de orientação de utilizar as passarelas para, quando você está na rodovia, para a travessia. Como o Fábio falou, nós tivemos um sinistro recente de um usuário que foi buscar combustível e atravessou a rodovia e acabou, né, vindo a óbito. Então, a importância de se utilizar as passarelas. Além das obras de implantação de marginal, de recuperação de pavimento, nós também fazemos obras de implantação de passarelas para pedestres, que é o local seguro para o pedestre poder atravessar a rodovia. Então, é um conjunto de investimento da concessionária, de ações educativas, para levar sempre segurança para todos aí que estão na rodovia. Ufa, segurança viária é um desafio contínuo, Muito. constante. Sempre. Tem que estar sempre alerta. Tanto do usuário quanto dos nossos funcionários, Exato. colaboradores. Sim, claro. Porque o nosso pessoal, primeiro, tem que ter segurança. Eles precisam praticar segurança. Sim. Como é que você vai orientar o usuário se você é displicente com a sua segurança? Exatamente. Então, primeiro ele e, posteriormente, né, todos os usuários da rodovia. Falando sobre segurança dos colaboradores, nós somos parceiros do programa do movimento Afaste-se, né? Tem várias concessionárias que já assinaram esse compromisso, que é o movimento voltado à segurança dos colaboradores trabalhadores de rodovia, né? Os trabalhadores em concessionárias de rodovia. Então, é o movimento Afaste-se, temos grandes grupos de concessionárias. Que até né? o Afaste significa o quê? Orientar o usuário para quando ele vê um ponto de obra, alguma execução, algum serviço ou um atendimento a um usuário no acostamento por um guincho nosso, por uma viatura da inspeção também, ou da ambulância e tal, e ele primeiro reduz a velocidade e se afaste dentro da segurança, e utilizando a faixa lateral. Então, é uma forma de chamar a atenção do usuário para essa situação, né? Então, e ele contribui também para evitar os sinistros, né? E é isso que eu ia perguntar, né? Quais são as estratégias que têm sido adotadas para envolver o usuário na construção de um trânsito mais seguro?
Acho que o afaste está relacionado a isso também. É fundamental, eu entendo, que você dirija defensivamente. Certo. Porque você não pode se envolver. Por exemplo, a maior parte dos sinistros é de colisão traseira. 36%, 40% em algumas fases. Agora eu pergunto para você, como que você bate na traseira de um veículo? Você só bate por quê? Você não está olhando para frente. Exato, ele está na sua frente. Então, não tem. Se você está olhando para frente, não está dormindo, está tranquilo, você não vai ter uma colisão traseira. Mas, infelizmente, ao celular, o sono, fadiga, desatenção no volante. Eu sempre procuro, como eu disse, nunca dirigir cansado. Primeiro, não tirar o olho da frente. Não tirar. E, principalmente, verificar quem está vindo na sua traseira. Porque você vê as colisões de desatenção. E sempre ter um carro, não precisa ser 0 km, revisado. Claro. Sai de casa. Qual a última vez que o cidadão regulou o farol? Ou verificou o step? Tem step? Vai trocar o pneu, não tem step. Ou o step está vazio. Então, não calibrou o step. Então, é uma série de esquecimento, de segurança. De atenção, que gera. de cuidado. E dirigir defensivamente. Entende? Então, eu falo assim, se você tem uma colisão traseira, a pessoa vai colide na traseira do outro, quem que é culpado? Né? Normalmente o pessoal fala, é o de trás que bateu. Não. Você tem que dirigir defensivamente, evitando essa colisão, né, de uma forma. Então, a gente fica um pouco inconformado com essa situação. Essa é a palavra exata, inconformado. Então, uma das coisas, desculpa cortar, uma das coisas que a gente, até ontem no evento que a gente teve com a BCR, a gente nota que as concessionárias têm que se atualizarem tecnologicamente. É algo importante. A gente vem se atualizando, vem buscando todas as soluções. Como a gente já comentou aqui, a gente realiza várias ações, várias campanhas com os usuários. A gente transmite imagens nos painéis de mensagem variáveis. A gente tenta aumentar os pontos de fiscalização, até mesmo posicionando alguns veículos nossos, alguns recursos em alguns pontos, para trazer essa iluminação esse veículo que o usuário vai dar uma atenção. Mas eu acho que o mais importante é com que os usuários tenham mais consciência que eles estão numa rodovia. Sim. Se você não respeitar, se você não dar devida atenção no trânsito, é fatal. Então, como o Fábio falou, às vezes é um pouco maçante a gente ver que as concessionárias investem, mas o usuário não respeita. Pois é. Então, fica um pouco cansativo. A gente até comenta bastante, eu e Fábio, a gente fez um estudo recente, tem um assunto muito importante atual, que é o radar por velocidade média, né? Sim. E a gente fez um estudo lá junto com o Fábio, a gente pegou basicamente um dia, entre 2 pontos, entre 2 praças de pedágio, e fez um levantamento só por curiosidade para saber qual era a velocidade média dos veículos que passavam nesses 2 pontos. Incrivelmente, mais de 50% dos veículos não respeitam a lei de trânsito. Todos acima de 110 km por hora. Uau. E a gente chegou a pegar veículos que estavam com uma velocidade média de 160 a 170. Nossa. Ou seja, em alguns pontos ele chegou a passar de 180 a 200 por hora. Então, aí a gente vai pesquisar a placa, no radar, eles passaram a velocidade permitida. Tranquilo. Então, é algo que eu acho que o futuro, né, o futuro da fiscalização é ter esse radar de velocidade média. Mas por que a gente teve que ir para trabalhar com, talvez, esse radar? Porque o radar, o poste fixo, talvez já não está mais funcionando. O mundo está muito depressa, né? Exato. Então, ninguém quer mais rodar a 110 km por hora. Pois é. Então, a gente as rodovias estão se juntando para tentar trazer isso o mais rápido possível. E se aquela velocidade, se naquele trecho tem uma velocidade
permitida, é porque teve um estudo, é porque é necessário. sim. Então, assim, não colocou lá, é porque eu acho que aqui À tem que ser toa. 110, ou aqui acho que tem que ser 120. Não, ela está ali porque teve um estudo que precisa chegar só nesse limite de velocidade para que os acidentes não aconteçam. Eu sempre falo, quando nós vamos nas escolas, às vezes eu tenho até um caso que eu comento sempre, que eu cheguei para mostrar as tecnologias da rodovia e tinha umas câmeras, né, de monitoramento, a câmera de radar, e uma professora entrou com a turma e ela falou assim, é esse daí que multa, ó. Falo desse jeito, essa câmera aí que me multa. Aí eu esperei, ela sentou, fui colocar quem é a concessionária, mostrei. Aí eu falei, olha, essa câmera é de monitoramento, essa é de fiscalização, mas quando nós estamos de acordo com a velocidade da via, nós não precisamos nos preocupar com ela, correto? E a multa nós pagamos, e a vida? Então, às vezes a pessoa está preocupada com quanto ela vai pagar da autuação, mas ela não está preocupada que ela pode não voltar mais. Exatamente. Né? A multa é só um detalhe, se a gente parar para pensar. Exatamente. É só um alerta, é só um tipo assim, ó, meu amigo, ó, tá vendo? Você fez coisa errada, eu tô te penalizando por isso, então não repita. Sim. Mas é exatamente o que você falou. Qual o valor da vida? O valor da multa, ele é simbólico. Ali. Infelizmente, a multa, todo mundo detesta receber Claro, uma multa. A hora que você recebe, você fica bravo e tudo. Mas eu tive um caso em que eu auxiliei uma colisão traseira de um veículo, onde teve a morte de um jovem lá, né, de 30 anos, e eu estava ali para a gente informar a família, entrar em contato com a família. Eu fui para ver se identificava o endereço, alguma coisa. Ao abrir o porta-luva do veículo, eu abri uma multa que ele tinha tomado uma semana antes, naquele mesmo quilômetro que ele morreu. Nossa. Então, às vezes, quando você recebe uma multa, eu acho que é um alerta para você. Exato. Amigo, maneira, porque não vai dar legal. Ontem à noite, eu estava chegando em casa, no condomínio, e a 5 quilômetros de casa ali na rodovia, um carro passou, acho que uns 200 km por hora do meu lado. Eu nem vi, ainda bem que eu não vi, porque se eu tentasse desviar, não ia dar tempo, ia piorar ainda. E o garoto, que depois eu vi, ele entrou no meu condomínio. Eu parei ele e falei, olha, eu vou falar com seu pai. Eu vou falar com seu pai. Ele foi, parou na casa dele lá, eu bati, toquei a campainha, eu falei, meu senhor, eu tenho pura obrigação, o senhor goste ou não goste, eu vou fazer minha parte. Então, o seu filho, o senhor tem que orientar ele, não é? E o menino confessou, entendeu? Confessou. Então eu falei, olha, eu não quero que o senhor amanhã tenha uma notícia pior que essa. Então, o senhor eduque o seu filho, mas fiz a minha parte, agora... Tá não é você. nenhum problema mais. Exatamente. Mas eu fui lá e o moleque ficou branco. Moleque, tem 22 anos, Sim, assim, né? Mas é que as pessoas acham que nunca vai acontecer com elas, Exato. não é verdade? As pessoas sempre pensam assim, veem notícias, veem coisas acontecendo, e, mas lá, aconteceu lá, nunca vai acontecer comigo, Não. imagina, não. Não, Se eu fizer isso aqui errado um pouquinho, não, imagina, isso aqui é só uma exceção, é só uma coisinha e tal, mas não. Às vezes até você seguindo tudo bonitinho, tudo certinho, cumprindo com toda a segurança e tudo mais, está sujeito a acontecer. Então, a gente faz a nossa parte. Velocidade média. A evolução da legislação ela é lenta. E os problemas de trânsito, eles crescem vertiginosamente. Com droga, com cocaína. Sim. Não é? Então... numa concessão que eu fiz um exame, solicitamos a urina para o motorista sem identificar ele, a gente analisou lá todas as amostras de urina. Se o percentual de droga que tivesse, que a gente detectou, fosse espalhado para o Brasil todo, aquele percentual, nós teríamos naquela época, lá naquela data, 250 mil motoristas dirigindo com drogas. Sim, sim. Então, tem que evoluir. Claro. Uma época eu levantei também no Senado, na Câmara, existiam 600 projetos de lei sendo realizados
pelos deputados e senadores lá, para mitigar o rigor da legislação de trânsito. E aí, como é que você faz? Aí a gente vai vendo essas tragédias que a gente vê diariamente. Né? Então, todo mundo quer ser bonzinho, mas informar o pai do menino lá, eu não sou bonzinho, mas estou salvando a vida dele. E nem todo mundo faz, né? Esse alerta. E o legal é a pessoa incentivar. Não, legal, você está bem. Nossa, que bacana que você está fazendo, correndo e tal. Né? Você vê no YouTube. Você vê o que você vê no YouTube as pessoas fazendo. Aquela pessoa tem que ter a carteira caçada. Entendeu? Imediatamente. Pois é. Então a gente vai se acostumando, vai vendo e os problemas. E é o que eu falo, a gente é inconformado. Eu não me conformo com essas coisas aí. Não podemos se conformar. Né? A gente não pode aceitar esse tipo de coisa, porque são coisas assim tão óbvias que se você, enfim, não cumprir com nada de segurança, sabe? Porque todo mundo sabe, né? Vamos combinar que todo mundo sabe se beber não dirige, todo mundo sabe da questão da velocidade, e as pessoas fazem isso de certa forma conscientes, sabendo que elas estão fazendo errado. Sim. Então, é aquela famosa exceçãozinha que a gente comentou. Não, mas né, vou ali na casa da avó, vou ali na festinha de aniversário, não vou me prevenir, porque não vai acontecer nada, afinal de contas, né? Imagina, eu sou super-herói, né? Exato, comigo não vai acontecer, só que isso, infelizmente, pode acontecer. E ter essa conscientização é muito bacana, né, Fábio, que você falou. De você conscientizar, porque às vezes uma pessoa mais jovem, como você mencionou, um rapaz lá de 20 e poucos anos e tal, é uma pessoa que tem essa consciência, mas não tem aquela informação, não passeou pela escolinha lá, pela cidadezinha pela inflável. BR City. Exatamente, não passeou por lá quando era mais jovem e não teve essa oportunidade. Então, assim, por mais que é jovem, a gente sabe que muitas vezes age muito inconsequentemente, pelo sentido do tipo, vou fazer o que eu quiser. E se você não tem um pai, não tem alguém responsável que está ali para cuidar, para orientar, na verdade, né? E demonstrar isso, não precisa ser na prática, né? Não precisa acontecer um acidente, mas conscientizar constantemente, afinal de contas, novamente, a segurança, ela tem que ser falada constantemente, temos que amarelar constantemente, né? E se isso não acontece, infelizmente, os riscos aumentam. Então, literalmente, a educação vem de casa, né? Vem obviamente, de todo esse trabalho aqui, dessa questão que a gente está conversando aqui, mas também vem de casa, essa questão. Sim. E a multa é ruim, mas, por exemplo, eu moro em Jundiaí, venho para São Paulo e, infelizmente, eu tinha o veículo da empresa eu tinha que respeitar o rodízio. Certo. E durante um ano, quase praticamente, eu perguntava ao pessoal, eu falei, eu tenho que ir, tem uma reunião urgente na Artesp, eu tenho que ir com esse carro, é rodízio. Tá bom, vou pagar a multa. Aí, chegou no ano lá, eu paguei 10 mil de multa. Uau. Aí você pergunta para mim, quantas vezes mais eu tomei multa de trânsito, de rodízio? Nunca mais. Acabou. Então, de certa forma, aprende, né? Eu achava que a multa do rodízio ela era R$120. Eu falei, não, 120 eu vou pagar. Só que ela é cascata. Ela vai dobrando. Uma das multas foi R$700. E que bom, né? Então, não, acabou. Nunca mais. Eu estou bonitinho. Alinhadinho. Então, se você não mexe no bolso, não vai acontecer, Exato. gente. Não vai. E agora, também, a gente pensando aí, falando de outras coisas, eu queria saber quais são as ações ligadas à sustentabilidade e responsabilidade social que estão no radar da concessionária hoje. Hoje nós estamos já implantamos na nossa frota os veículos 100% elétrico, Que né? legal. As usinas solares, e isso tudo já está trazendo um retorno para as nossas instalações próprias, né? Legal. Já tem os veículos que estão rodando ali 100% elétrico, são veículos que estão na operação da rodovia, e na parte de responsabilidade social, nós apoiamos projetos da região. A BR City é um projeto social, educativo, né, de educação no trânsito e social. Nós apoiamos o projeto de basquete de Bauru, basquete master feminino. Que legal. Então, o apoio aí às mulheres. Nós também apoiamos a Orquestra Sinfônica Jovem de Lins, que aí também é um apoio para crianças ali da comunidade. Somos parte do pacto do programa Na Mão Certa,
né, que aí é sobre as questões de abuso e violência sexual de crianças e adolescentes. Então, nós fazemos esse trabalho nas comunidades, ali onde nós estamos, e também levamos um projeto de educação ambiental para as crianças dos municípios em Birigui, Promissão e Andradina. Então, Incrível. nós estamos realizando, além de doações que nós fazemos para entidades das cidades, e falando de sustentabilidade, nós temos um projeto com o município de Guaraçaí, que é a revitalização dos uniformes. Então, nós temos os uniformes dos colaboradores, esses uniformes o Fundo Social ele recebe e transforma, né, os uniformes que não são mais utilizados pelos colaboradores, por questões de refletivos de segurança, enfim. Eles são reutilizados pelo Fundo Social de Guaraçaí, e aí eles transformam em cobertas para a comunidade. Lá eles têm a colheita de abacaxi, e aí fazem os mangotes, e é doado para essa população que trabalha na colheita de abacaxi. As blusas de frio que já estão mais, né, que têm ainda utilização, são higienizadas, eles retiram a logo descaracterizada e doada para a população mais carente, né, em situação de vulnerabilidade. Então, tem todo esse projeto que nós precisamos, além de estar na rodovia, estar junto com as comunidades, né? Então, levar essa parte social para as comunidades onde nós estamos inseridos. Incrível, Os muito presidiários bacana. também. Isso. A gente faz o trabalho com os presos das penitenciárias. Eles também fazem essa transformação do uniforme, né? Eles descaracterizam os uniformes, e aí nós fazemos a doação na campanha de agasalho, para os fundos sociais, porque as nossas calças são de um material mais pesado, então ela consegue aquecer no inverno, e aí nós fazemos todo esse trabalho. Então, nós trabalhamos, né, com O X também, né? o colete X, então os uniformes também, que tem um refletivo que, para os colaboradores, por questões de normas, né, de segurança, não são utilizados, esse apoio do Fundo Social de Guaraçaí, eles transformam no colete X. Esse colete vai junto com a equipe de operações nas inspeções, e quando tem um andarilho na rodovia ou uma pessoa que está caminhando ali na rodovia, eles fazem eles param essa pessoa, entregam esse X para que eles possam ser vistos na rodovia. Até o ideal é a gente tenta remover da Exato, rodovia. exato. Só que a pessoa Claro. se recusa e a gente não tem como obrigar a tomar atitude lá de obrigação. Então, a gente pelo menos dá Torna ele visível, né, ali. Claro, para poder, enfim. que pode ser atropelado. Mitigar o risco, né? Mitigar o risco dele estar caminhando ali no acostamento da rodovia e não ser visto por algum motorista. Então, a gente aproveita esse material que antigamente era descartado, né? E hoje traz visibilidade para esse... a gente fala um andarilho, né? Sim, se ele sim. tiver condições de retirar, a gente retira. Senão, entrega esse X para ele. Cuida de alguma forma, né? Exato. Você não consegue retirar, então bota esse alerta. Isso. A gente falou também bastante coisa aí em relação à tecnologia, né? Que a tecnologia ela vem, obviamente, avançando bastante e vem contribuindo muito para todos os setores, né? Com certeza. E como é que a tecnologia e a inteligência estratégica ela tem sido aplicada na operação, no monitoramento e na experiência do usuário nas rodovias sob concessão da Via Rondon? É onde a gente tem essas câmeras inteligentes, né, que registram esses alarmes para a gente. Tá. Então, isso traz para a gente, né, uma eficiência maior no atendimento ao usuário. A gente identifica diversas situações de risco. Então, com isso, conseguimos fazer o acionamento e trazer a segurança. Não só para o atendimento. Quando o usuário quebra o veículo na rodovia, né, 3 minutos para ele, né, talvez uma mulher no período noturno, não só a questão do atendimento, mas a segurança pessoal dela, não o risco, né, de um sinistro de trânsito. Então, isso traz números também para a gente ter as ações. Né? Hoje, a concessionária ela tem o PRA, que é o Programa de Redução de Acidentes. Né? Então, a gente tem todos esses números para a gente conseguir trabalhar em cima disso. Nós instalamos também fibra ótica na rodovia. Então, ótimo. Os 416 quilômetros, eles têm fibra ótica. E a fibra ótica é uma transmissão de dados, voz e imagem instantânea para o centro de controle. Então, é imediato. Não é? Então, essa fibra ótica é a espinha dorsal de toda a comunicação para as futuras tecnologias e tudo que você vai estar implantando, instalando na rodovia.
Sim. Então, também é um investimento muito grande, né, que se faz justamente para você ter a fibra ótica no sentido de você ter as informações o mais rápido Fica possível. atualizado, né, para futuras tecnologias também poder utilizar isso de uma forma, serem instaladas de uma forma mais prática, rápida, né? Exato. E a gente está também buscando, através de um aplicativo, você ter 100% de sinal de internet na rodovia, com o Olha. centro de controle, aonde através desse aplicativo, não é, no veículo, né, não é para fazer na direção, mas é um outro ponto de comunicação do usuário com a concessionária. Então, nós estamos entrando em contato com as concessionárias de telecomunicação para fazer uma parceria no sentido de prover esse aplicativo, e aí até evitando mesmo a necessidade de você ir buscar um call box, que hoje está praticamente obsoleto, e principalmente à noite as pessoas têm receio de parar ou no call box, alguma coisa assim. Então, ele vai ter o aplicativo e ele vai poder fazer de um ponto seguro, um posto, o contato com o usuário. E isso também vai auxiliar muito e vai permitir a comunicação. E um dos aspectos às vezes o painel de mensagem variável ele está localizado num ponto, mas o usuário está em outro ponto. Então, ele vai poder receber as situações de emergência da rodovia e até o desvio, o trajeto que, por exemplo, possa ser necessário ele conhecer. Sim. Então, ele pode até colocar no Waze e tal, nos aplicativos, etc. Quer dizer, a tecnologia ela não vai ter fim. Ela vai evoluir até que eu espero que um dia ninguém mais dirija. Simplesmente o carro vai sozinho, porque Os veículos autônomos. aquela pecinha atrás da direção é complicada, né? Está trazendo mais Então, eu problemas. estou torcendo para que nos Estados Unidos você tem na Europa jatos, Sim, testes, sim. veículos da Apple, etc., transitando sem motorista. Isso é ideal. Pois é. E falando em futuro, afinal de contas, né? O futuro é uma coisa importante, a gente sempre tem que ter um olhar assim adiante, pensando no futuro. O que vocês enxergam como prioridade para o futuro da concessão? Tanto em termos de inovação, quanto no compromisso com a segurança e o atendimento ao cidadão. Olha, eu buscando sempre a segurança, não é? Por exemplo, hoje as nossas câmeras elas já identificam o celular e aí a polícia pode fazer autuação, né? E identificam se está com o cinto de segurança, lógico, depende da imagem, do dia, da hora. Eu falo assim, todo motorista é bom, fiscalizado melhor ainda, né? Então, todo homem é bom. Checado é melhor ainda. Então, o futuro que a gente pensa é crescer a tecnologia no sentido de você ter maior segurança. Não tem sentido uma pessoa perder a vida num acidente assim que a gente vê ridículo. Sim, não tem sentido de ocorrer, né? Então, é voltada principalmente nesse aspecto, né? São vários pontos aí em destaque, né? Agora, sempre em conjunto, né, com Defesa Civil do município, sempre em conjunto com a Polícia Rodoviária, com o Corpo de Bombeiros, não é? Com enfim, toda essa pessoa. A rodovia não é asfalto, a rodovia não é concreto, a rodovia é gente. Exatamente. Então, quem está passando ali, quem está usando, é gente, são pessoas. Então, você tem que se dedicar para que ela tenha todo o conforto de entrar e sair da rodovia com vida e nas melhores condições possíveis, né? Então, esse é o objetivo. Exatamente. E a gente tem que estar sempre aí, então, aliado à tecnologia, à evolução. A comunicação é muito importante, claro, né? Tudo isso que a gente falou. E falando em comunicação, como é que a gente pode encontrar e onde a gente pode encontrar essas informações todas aí da Via Rondon? Existe algum site? Quais são os telefones? Vocês podem deixar o telefone também Sim. de atendimento, do WhatsApp? Sim, nós temos o site oficial da concessionária, que inclusive foi lançado o site novo recentemente. legal. Então lá tem todos os contatos, 0800, o WhatsApp,
né, o cliente, o usuário, ele consegue fazer o contato diretamente com o CCO através do site, né, onde tem ali www.viarondon.com.br. Acessem, site novo. Exato. Nós lançamos também recentemente a Via Rondon no Instagram. Então, nós legal. estamos @Via Rondon oficial. Ótimo. Via Rondon tudo junto e com N de navio no final. No YouTube nós trabalhamos toda a parte, né, de podcast também. Estamos estruturando para isso, para falar mais sobre uma concessão, sobre o que está por trás de uma pista, né, da rodovia. E nós temos o WhatsApp, o 0800, que também fazem, além dos dispositivos que estão na rodovia, que nós já falamos aqui. Ou seja, comunicação não falta. Estamos conectados sempre, né? 24 horas a Via Rondon está aí, de olho em tudo, cuidando de tudo, o tempo todo, né? Sim. É um trabalho muito constante, é muito necessário. Aliás, eu queria parabenizá-los aí por todo esse trabalho, cada um de vocês, parabenizar por todo esse cuidado que vocês têm, essa preocupação, trabalhando e não trabalhando, né, Fábio? Porque até mesmo entrando no condomínio de casa, você está ali em constante estar com alerta. Quando você na veia, é né? picado pelo bichinho de concessão de jeito. rodovia, você sempre está com esse olhar de segurança. Eu acho que Exato. salvar uma vida através desse cuidado realmente que nós, quando estamos ali, temos. E eu acho que sempre falo que quando você entra em uma concessionária de rodovia, quando você começa a entender o que é uma rodovia de fato, porque nós, enquanto usuários, passamos pela rodovia. Claro. Né? Quando você entende o que está por trás, a estrutura, as vidas que estão por trás, além das vidas que passam pela rodovia, é muito importante e você vive isso todos os dias. Nós não desligamos. A rodovia ela não fecha, não tem chave, né? Verdade. Então, assim, eu sou suspeita porque eu gosto muito do que eu faço, gosto muito de estar ali e de levar esse tipo de informação para o usuário. Agradecer também a oportunidade que a Save, né, abriu para a Via Rondon para mostrar o que é uma concessão, o que é uma concessionária de rodovia e o que o usuário pode encontrar ali, porque às vezes o usuário não sabe, né? E às vezes ele acha que é só pagar o pedágio. Não, o que tem por trás disso, muita né? coisa. É tudo isso que nós falamos aqui hoje e com um único objetivo, salvar vidas. Eu acho que isso é o mais importante. Exatamente. O Ricardo, sempre que sábado, domingo, feriado, de madrugada, quando ele me liga, eu pego o celular, é o Ricardo. Falei, não, um acidente, né? Fala, Ricardo, tudo bem? Tivemos um acidente assim, Aí eu começo, fica 1 hora lá, seja a hora que for. Ricardo, como é que é o veículo? Como é que foi? Manda foto, vamos ver o que podia fazer para evitar aquele acidente, que ocorre, infelizmente, né? E checar toda a situação, o motorista, como ele é jovem, se não é, o veículo, se tem bebida, se não tem. Então, você avalia tudo isso daí, né? E, infelizmente, a maior parte das mortes lá, a gente fala, poxa, o que vai fazer? Um motorista lá transportando carga perigosa, ele ia sair lá de Araçatuba para Santos, para no dia seguinte trazer uma carga perigosa. Certo. De repente, ele caiu na ribanceira. E aí o colega dele ou dormiu ou é um mal súbito. Né? Mal súbito. Aí o colega dele falou que ele tinha diabetes. E pesado, né? E poderia ter desmaiado. Então, como que um motorista sai de uma empresa, de uma transportadora, sai na rodovia, levando 2 tanques de carga perigosa para transportar e não analisa a parte do diabetes ou do problema que ele tem? Então, não pode. Esse cuidado é importantíssimo. E complementando o que o Fábio falou, nessas ações que nós fazemos de segurança, nós também levamos os serviços de saúde. Que então, legal. As nossas equipes, né, de atendimento pré-hospitalar, eles levam exame de glicemia, o teste de glicemia, aferição de pressão arterial, e muitas das vezes nós já encontramos motoristas em situações de saúde, assim, com a pressão arterial muito alta, 22. a glicemia, Na última e aí campanha, nós
removemos, muitos deles não querem, mas Claro. aí vai todo o trabalho da nossa equipe de conscientização do perigo que ele está se colocando, porque, igual o Fábio falou, um mal súbito causa um acidente. Exatamente. Então, nós levamos ele por um ponto de atendimento, né, hospitalar mais próximo, para que ele possa fazer uma checagem melhor ali da saúde. E nesse Básica, momento que a gente percebe que o usuário faz o quê? Eu estou a 40 quilômetros, eu estou chegando já. Então a gente identifica que muitos acidentes é essa situação. Eu estou com sono, mas eu consigo chegar, só falta Nos 40. últimos quilômetros. Os últimos quilômetros onde acontecem os sinistros. Pois é. E a gente identifica muito essa situação da saúde, né? Na campanha de Maio Amarelo agora recentemente, teve diversos usuários que estavam com a pressão arterial bem elevada, a glicemia também totalmente desregulada. Então a gente percebeu que é um potencial a 20, 30 quilômetros na frente de causar um acidente, Exato, né, exatamente. de ter um sinistro. Então a gente realmente trabalha, a gente enxerga o que sempre é. Quando a gente liga para o seu Fábio, ele tá tudo bem. 1h30, 2 horas da manhã, fala, não tá, é um fatal. E aí quando a gente faz essa análise, a gente vê que é fator humano. E aí Pois a gente... Mas que curioso, né, isso de às vezes você falar, são 40 quilômetros, uma coisa rápida ali e tal, não estou me sentindo muito bem, ao invés de parar ou pedir ajuda, ou pensar nisso, a pessoa acha que, não, já estou chegando. Mas em um segundo, Exato. quanta coisa ruim não pode Sim, acontecer. sim. Não é verdade? Coisa de menos de 1 minuto, quanta coisa não pode acontecer por falta de cuidado, de uma prevenção, de atenção, do celular e tudo isso que a gente falou hoje, né? E na rodovia, né, coisas de segundos, né? Uma rodovia, veículo a 110 por hora, 120 por hora, como é na Castelo, às vezes coisas de segundos, o seu desvio, você pode acabar com a sua vida ou acabar com a vida de uma pessoa que está ali fazendo sua viagem tranquila. Então Pois é é. algo bem preocupante. Pois é. Então, minha gente, dirijam com segurança, Exato. pensem muito, se previnam, né? A prevenção é a melhor coisa para não ter problemas maiores, não é? Façam a manutenção do seu veículo. Faça a manutenção do veículo, não é verdade? Programar a viagem, né, é essencial. Fazer Nós uma estamos programação. com as nossas equipes prontas para o Olha atendimento, aí. mas não queremos atender um sinistro. de Exatamente. Então a Via Rondon está aí, gente, 24 horas para atender vocês, para dar todo esse suporte, né? Então, mais uma vez quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Foi muito importante tê-los aqui, falar sobre tudo isso, trazer essa mensagem, essa informação para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Nunca é demais falar de segurança, mais uma vez, né? Nunca é demais repetir isso também, né? E eu quero deixar então aqui uma lembrancinha do nosso podcast hoje aqui para vocês, Muito obrigado, né? Uma obrigado, forma de obrigado. agradecimento Obrigado. para vocês lembrarem deste dia tão importante, né? Dessa entrevista tão importante Com certeza. aí, e de todas essas informações. Então, muito obrigado mais uma vez. Nós Bruno, eu até queria agradecer a toda a nossa equipe, que é um orgulho muito grande, né, estar liderando. Eu não faço nada, quem faz são eles aí, tá certo? Então, eu só fico olhando. Mas, enfim, agradecer o policiamento rodoviário, agradecer a Agência de Regulação de São Paulo das Concessões e Rodovias, que é a Artesp, né, que tem uma direção eficiente e eficaz e que também dá todo o apoio. Agradecer a toda a Defesa Civil, que participa também, aos prefeitos, às entidades dos municípios, são os 25 municípios, né, que sem a ajuda de todos, Corpo de Bombeiros, a gente não seria nada. Então, é a equipe que trabalha e que produz e que se preocupa. Realmente é agradecimento pelo convite. Fazer um convite também, né, para a Save, quando estiver passando lá pela Via Rondon, de Bauru ao Castilho, aí, as portas lá para tomar um café e uma água, né, não para atendimento de ocorrência, estão abertas, né? É sempre importante a gente reforçar a questão da segurança viária, essa é a preocupação da concessionária. Então a gente deixa aberto o convite e o agradecimento por participar aqui com vocês. Acho que mais uma vez agradecer mesmo a Save, a oportunidade, como eu falei, de mostrar o que é uma concessionária, o que está por trás de uma rodovia, né, e as vidas que fazem essa rodovia também acontecer. Acho que é isso. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também e parabenizar você, Bruno, por um assunto tão sério, um assunto tão importante, mas que trouxe um conforto aqui para a gente conseguir ter uma conversa tranquila sobre um assunto relevante. Pois é.
trazer esse assunto, falar sobre isso é muito importante, muito relevante para todo mundo, como eu falei. Nunca é demais falar de segurança, hein? Então, pessoal, depois desse bate-papo maravilhoso que nós tivemos hoje aqui com pessoas tão ilustres, trazendo informações de peso, eu espero que vocês tenham absorvido isso de alguma forma, que repassem isso adiante. Afinal de contas, coisa boa a gente tem que passar adiante, né? Informação que é importante. Também quero agradecer a vocês que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, lá no nosso Instagram. E esse episódio ele vai estar disponível no YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Galera, e até a próxima.